Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje daremos continuidade a Álvaro de Campos. A aula passada falamos um pouquinho sobre quem foi esse poeta, quem era esse heterônimo, a sua relação muito próxima com Fernando Pessoa. Falamos também um pouquinho sobre a primeira fase dele, conhecida como decadentismo, pessimismo, dor, tristeza, decadente, enfim. Hoje falaremos sobre a segunda fase do Álvaro de Campos, talvez a fase mais conhecida dele, talvez a fase que tem a produção mais frutífera. Não em termos de qualidade, porque todas as fases tiveram produções muito boas qualitativamente, mas talvez a fase com maior produção quantitativa. Bom, a segunda fase é chamada de futurismo sensacionismo. É uma fase futurista sensacionista. O que isso quer dizer? Obviamente, que pega bastante da vanguarda futurista, então ele vai dialogar diretamente com o Marinetti, com os manifestos do Marinetti, com a poesia da Itália daquele período, com as questões do futurismo, assim como ele vai se aproximar muito do Alberto Caeiro para entender o que é o sensacionismo. Mas a gente vai ver que o sensacionismo do Álvaro de Campos vai ser completamente diferente do sensacionismo do Alberto Caeiro. Vamos lembrar um pouquinho desses heterônimos aqui. O Alberto Caeiro, ele era todo sensações, e o Ricardo Reis era todo razão. O que o Álvaro de Campos vai ser? Todo emoção. A gente já viu isso no decadentismo, a relação que ele tinha com aquela vertente ultra-romântica do romantismo, com aquela questão do pessimismo, da dor, da sensação, da subjetividade, e não vai ser diferente no sensacionismo, não vai ser diferente nessa segunda fase. O sensacionismo do Alberto Caeiro era um sensacionismo comedido, era uma coisa tranquila, era uma coisa calma. Ele compreendia o mundo de maneira pacífica através de suas sensações. No caso do Álvaro de Campos, a sensação vai ser o excesso. E essas sensações não vão ficar no plano da tranquilidade como é com o Alberto Caeiro. Ele vai conversar muito com o Alberto Caeiro, ele vai aprender muito com o Alberto Caeiro, mas ele vai corromper o sensacionismo do Alberto Caeiro, transformando isso num excesso. Já a gente fala sobre isso, a gente já vai ver isso num poema também. Ele tem uma inspiração muito grande no poeta Walt Whitman, que foi um poeta importantíssimo desse período, escrevia em inglês, e era um poeta que trabalhava muito com essa questão da ruptura, trabalhava muito com essa questão do choque, do confronto. Ele tem, e principalmente no livro Folhas da Relva, que é o livro mais famoso do Walt Whitman. Aconselho muito vocês, se vocês tiverem oportunidade, leiam alguns dos poemas do Walt Whitman. Vocês vão perceber que o futurismo do Walt Whitman é muito parecido com o futurismo do Álvaro de Campos em vários aspectos. A gente vê que existe de fato uma inspiração nesse heterônimo deste poeta. A celebração e atração pelas máquinas. O que isso quer dizer? Futurismo total. As máquinas, vamos louvar as máquinas, louvar essa sociedade moderna, essa civilização moderna, esse processo de industrialização, vamos quebrar com o passado, deixar o passado para trás. Um motor de um carro é muito mais bonito do que qualquer escultura grega. Certo? Então eles vão ter essa celebração, ele vai ter essa celebração, essa atração pelas máquinas. A grande questão essa atração ela vai ser fetichista, é uma atração quase erótica. E aí que entram uns dos excessos do sensacionismo. A sensação que a máquina causa nele é uma sensação que quebra com a moral, que é uma das propostas do futurismo. Ele quebra com qualquer tipo de moral. Esse cara tem uma atração sexual pela máquina, é um fetiche, é uma questão erótica. Ele quer essa máquina como, enfim, bizarro. E ele vai louvar muito o triunfo da máquina e da civilização moderna sobre o passado e a civilização arcaica. Tem seus lados bons, seus lados ruins, essa questão. Louvar essa civilização moderna, essa ruptura, essa forma de construir uma arte nova, mas ao mesmo tempo complicado, porque você perde de vista completamente a questão do passado. Aqui ele perde esse arcabouço teórico e toda essa questão que veio antes dele. A partir daqui ele busca constituir uma nova arte. Assim como no futurismo, nos poemas futuristas que a gente já viu um tempo atrás, várias onomatopeias, a questão da velocidade vai ser colocada, a questão da máquina, a gente vai ouvir o barulho da máquina no poema, reproduzindo a forma como ele coloca essas onomatopeias, o rrr da engrenagem, tudo isso vai ficar bem evidente. E ele tem a preocupação estética revolucionária de qualquer movimento modernista. Da ruptura com o academicismo, a ruptura com as questões arcaicas e uma proposta completamente inovadora.
E a gente chega nesse sensacionismo que é o excesso. Esse excesso é o excesso da própria dor também. Então, em determinados momentos do poema, ele pede para ser rasgado, ele quer sentir a pele dele sendo rasgada por essas máquinas, porque isso dá prazer para ele. É uma questão meio 50 tons de cinza com uma máquina no meio, e é bem estranho, mas é a forma como ele constitui esses poemas eróticos fetichistas em relação à máquina, como é constituída essa fase futurista sensacionista dele. É importante a gente frisar essa questão do sensacionismo excessivo. O sensacionismo do Alberto Caeiro é um sensacionismo calmo, ele compreende o mundo através das sensações. As sensações dão a compreensão do mundo para ele. O Álvaro de Campos, as sensações transbordam ele, ele buscou essas novas sensações, ele buscou essas novas experiências de vida, e a hora que ele encontra nessa segunda fase, ele não consegue conter, ele não consegue seguir aquilo que o Alberto Caeiro ensinava. Ele cede. E isso vai ser muito importante. Agora, a gente vai ver um poema chamado Ode Triunfal, um dos poemas mais famosos do Álvaro de Campos. A gente vai ver como essas questões são colocadas nele. Aqui temos a Ode Triunfal de Álvaro de Campos, poema pertencente à sua segunda fase, a fase futurista sensacionista. Vou dar uma lida completa primeiro, depois a gente vai destrinchando partinha por partinha, vamos conversando um pouquinho sobre as questões que aparecem nesse poema. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria, fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. De vós ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento, a todos os perfumes de óleos e calores e carvões. Bom, a gente consegue ver que esse cara tem alguns problemas e que ele gosta muito da questão das máquinas. É muito importante de notar como o fetichismo dessas máquinas está colocado aqui, como a questão desse sensacionismo exacerbado, esse sensacionismo exagerado também é colocado nesse poema. Vamos por partes. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Ele já começa quase que dedicando esse poema as grandes lâmpadas elétricas da fábrica. A gente já tem aqui também a colocação do ambiente extremamente industrializado. A gente tem aqui a presença dessa questão do futurismo. Tenho febre e escrevo. Essas lâmpadas causam febre nele. Essa luz elétrica causa essa febre nele. Mas isso não impede que ele escreva, isso não impede que ele dedique esse poema todo, essa ode triunfal, ao triunfo das máquinas e da sociedade moderna, da civilização moderna sobre aquilo que era antigo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disso. Então o ranger os dentes, aquele som do ranger os dentes, aquela sensação do ranger os dentes, aqui ele já está trabalhando com a questão do sensacionismo. A hora que ele coloca esse ranger dos dentes. Porque a gente sente como se fosse o nosso próprio dente rangendo nessa construção. E isso é muito louco, porque ele range os dentes exatamente pela beleza dessa fábrica, a beleza das lâmpadas dessa fábrica, a beleza das máquinas dessa fábrica, para a beleza disso totalmente desconhecido dos antigos. E aqui ele ainda diz, a beleza, ele transita a beleza de lugar. Antes a beleza estaria nos bustos gregos, na questão classicista, a beleza agora se encontra nas grandes lâmpadas elétricas das fábricas, nas grandes máquinas da fábrica. Então é uma beleza nova, ele atualiza o conceito de beleza. O belo não é mais o antigo, o belo é o novo, o belo é o progresso. Então ele quebra com essa questão dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, e aqui a gente tem a onomatopeia que gera o som das engrenagens rodando. E é o eterno. Esse eterno é muito importante. Porque não é as engrenagens rodando durante o período, é uma certeza de que essa construção extremamente futurista vai estar presente na história do mundo daqui para frente. As máquinas vão estar na eternidade do mundo a partir desse momento. Então tem toda essa questão.
forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Esse espasmo é dele. Então ele observa esses maquinismos, ele observa essas máquinas funcionando em fúria, em raiva, e ele sente espasmos, quase numa questão meio orgásmica, enfim. É uma coisa que trabalha bastante com esse fetichismo da máquina. Em fúria, fora e dentro de mim. A fúria das máquinas, tem toda essa construção da máquina, e ele sente essa fúria em reflexo nele. Então uma fúria que existe fora dele na máquina existe dentro dele. Por todos os meus nervos dissecados fora. Então ele sente como se essa máquina pudesse abrir ele, dissecar tudo que existe nele e ele se tornasse parte dessa máquina. Tem esse jogo. E ele começa a trabalhar cada vez mais com o sensacionismo. Aqui a questão do tato, ele dissecado, ele todo aberto, as papilas fora de tudo com que eu sinto, a questão do paladar, tem os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, devo ouvir demasiadamente de perto. Ele vai trabalhando aqui com os sentidos, ele precisa ouvir cada vez mais perto a máquina, ele precisa cada vez mais se aproximar dessas engrenagens até que ele seja essa engrenagem. De vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com excesso. E ele sente a dor de cantar essas máquinas por N razões, mas ele continua cantando pela beleza delas, pelo amor que ele sente a elas. Ele tem essa febre que arde na cabeça dele aqui, mas ele continua a escrever, ele continua a cantar o louvor dessas máquinas sobre as sociedades antigas. Ele continua a cantar a eternidade dessas máquinas colocadas a partir desse momento. De expressão de todas as minhas sensações. As sensações dele são geradas a partir dessa máquina com um excesso contemporâneo de voz. Máquinas. E essa parte aqui fica mais clara ainda a questão desse sensacionismo exagerado. Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento. Fazer parte da máquina, me abre, dilacerar esse sujeito. É um sensacionismo todo em emoções, não é um sensacionismo colocado pelo Alberto Caeiro. É um sensacionismo doloroso, é um sensacionismo que não é para refletir o mundo, mas é para sentir esse mundo de uma maneira extremamente ultrarromântica até. A todos os perfumes de óleos e calores e carvões. E o perfume, olha que ele transforma o óleo, o calor e o carvão em perfumes. Ele subverte o odor dessas questões, que não costumam ser tão gostosas, e ele transforma em perfume. É uma coisa que agrada o olfato dele. Então ele está trabalhando com o sensacionismo aqui de maneira muito profunda, com aquele excesso, trabalhando com a questão do fetichismo da máquina. É um poema gigantesco, assim como todos os poemas de Fernando Pessoa e seus heterônimos. Mas vale a pena ler na íntegra, se vocês puderem. Se vocês jogarem ódio triunfal, isso aqui é domínio público, vocês conseguem ler o poema na íntegra. Mas aqui a gente consegue evidenciar bastante o que ele quis construir ao redor da questão do futurismo e do sensacionismo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira fase dele, a fase conhecida como nihilista. Bom, e para finalizar Fernando Pessoa, finalizar Álvaro de Campos, falaremos sobre a terceira fase desse poeta, conhecida como nihilista, ou nihilismo, e intimista. Essa terceira fase é uma fase que retoma algumas questões da primeira, da aula passada, da aula anterior que a gente viu, mas é uma fase que encara as questões de uma maneira muito mais conformista, de uma maneira muito mais compreensiva. Ele entendeu aquele tédio que era colocado como uma coisa que incomodava, como algo que não podia se realizar, nesse momento é colocado como a compreensão dessa impossibilidade da realização. A fase nihilista, obviamente, tem influência do Nietzsche. O nihilismo é aquela ideia de que nós somos um mero acaso no universo. Do nada viemos e para o nada retornaremos. A vida é um mero acaso, não existe um sentido na vida. Essa busca de sentido na vida já é sem sentido por si própria, porque a própria vida não possui um sentido. A vida é um mero acaso. Então essa é uma ideia próxima ao nihilismo, e essa questão da impossibilidade de ser vai refletir na incapacidade das realizações. Depois de um tempo, com a incapacidade das realizações do Álvaro de Campos, ele vai sofrer com essas questões, sofrer um abatimento, ele vai se sentir vazio, vai sentir essa solidão, a descrença em relação a tudo que ele acreditava e principalmente a questão da frustração. Ele se frustra com todos os seus ideais.
o que torna ele nihilista, o que faz com que ele acredite na impossibilidade, que ele acredite nessa questão do acaso. A consciência da fragilidade humana, ele começa a ter consciência de que o humano é um ser frágil. O humano é um ser que é submetido e que passa necessariamente pelo abatimento, pelo vazio, pela solidão. E com essa consciência, ele escreve com uma lucidez absurda. Isso é o mais bacana dessa fase. Ele tem a consciência da impossibilidade de ser. Ele está lúcido em relação às questões. Ele não pirou e está escrevendo isso porque está louco. Ele está lúcido em relação à dor que é a existência humana. É por isso que essa fase é tão interessante. E por fim, a morte dos sentidos e sensações. Aqui ele deixa bastante de lado essa abordagem do sensacionismo e essa abordagem dos sentidos, essa emoção tão exacerbada, e a emoção dele passa a ser a compreensão dessa irracionalidade da vida, dessa impossibilidade da vida. E esse eu dele aos poucos vai se dissolvendo, essa subjetividade, até o momento que ele morre. Enfim, essa é a terceira fase, e agora a gente vai ver o poema mais característico dessa fase, que se chama A Tabacaria. Bom, esse é o poema Tabacaria, de Álvaro de Campos. É o poema que exemplifica e que é construído na sua fase nihilista, na fase intimista. Aqui eu trouxe só o comecinho dele, porque o poema é realmente gigantesco, assim como todos os outros que nós vimos de Fernando Pessoa e de seus heterônimos, e vale a pena ser lido. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua, cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a condenar carroça de tudo pelo estrado do nada. Bom, a gente vê que tem uma carga bem pessimista, talvez não pessimista, mas uma carga bem conformista com a impossibilidade do ser nesse poema. O ser é impossível de se concretizar. A única coisa que ele pode ser é o nada. Porque do nada ele vem, para o nada ele caminha, é dessa forma que ele constitui o seu eu lírico nesse poema. Tem uma parte mais pra frente que ele fala: e quando eu morrer deixarei versos, esses versos também morrerão, e depois que morrer esses versos, morrerá a rua onde eu escrevi os versos. É como se fosse um apocalipse, a destruição do próprio universo aos poucos, a morte que chega a tudo. E a morte que não tem sentido, assim como a própria vida também não teria. Dessa forma que o Álvaro de Campos vai constituindo a tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A impossibilidade. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ele não pode concretizar nada, ele tem a vontade. Ele tem a vontade de ter algo, ele tem a vontade de concretizar essa vida, ele tem a vontade da realização e que ele acreditava que essa realização seria aquela segunda fase. Mas ele não pode, ele não consegue concretizar aquilo que ele sonha. Janelas do meu quarto de um dos milhões. Aqui ele vai cada vez mais fechando a existência dele, mostrando como ele é um átomo em meio a várias outras pessoas, como se essa vida fosse insignificante perante o tamanho do universo, e acima disso, a falta de sentido que essa vida teria. Do mundo que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe que o quarto existe, ninguém sabe que o quarto de outras pessoas existem, cada um vive no seu próprio mundo, e mesmo se soubessem, o que saberiam? Ou qual é a real informação que a existência desse quarto passaria através da sabedoria dele? Dais para o mistério de uma rua. E é interessante pensar que mistério é esse? Cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Ele está falando do corriqueiro, o mistério que é a própria vida, o mistério que é a existência. As pessoas caminham por esse mistério, as pessoas caminham por essa rua, e elas não conseguem alcançar o sentido da vida. Por quê? Porque a própria vida não tem sentido dentro dessa lógica nihilista. Nenhum pensamento alcança o sentido da vida exatamente por ele não existir. Real, impossivelmente real. A vida é real. Os pensamentos são reais, mas concomitantemente
a inexistência do sentido para essa vida que é real, que é palpável, que está presente. Certa, desconhecidamente certa. Desconhecidamente, a questão do pós-vida. É uma questão meio metafísica que ele coloca aqui, e é certo que não existe nada após isso. É certo de que ao pó ele voltará. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Os seres já enterrados, as pedras que colocam esse ser, e o único que soluciona esse mistério do sentido da vida é o morto. Porque ele sabe que não existe nada após, é quando a consciência se esvai. Com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelo branco nos homens. É o envelhecimento. Ele trabalha aqui com essa noção do tempo, com o destino a conduzir a carroça de tudo, toda a existência, pela estrada do nada, pela estrada da inexistência. Então é a existência, esse real que ele coloca em cima, essa certeza que ele coloca em cima, que caminha pela estrada do nada, exatamente pelo acaso que é esse tudo. Então é dessa forma que ele vai trabalhar com a tabacarinha. Conforme o poema avança, ele vai ficando muito mais complexo, muito mais interessante. Aconselho que vocês busquem na íntegra, YouTube também, YouTube deve ter uma galera lendo isso, deve ser bem legal. Google também, jogar, domínio público. E espero que tenham gostado. Aqui a gente encerra Fernando Pessoa depois de várias aulas. E nas próximas aulas começaremos a falar sobre o modernismo aqui no Brasil. Pré-modernismo, primeira geração, segunda, terceira. Vamos abordar esse momento da arte brasileira que foi extremamente impactante, extremamente importante para a independência artística da nossa arte. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.